Amados, 19 de julho de 2020. O Senhor nos deixou saber o que Ele espera de nós nesses dias solenes que temos pela frente. No primeiro dia do mês de Tíxire, que vemos em Levítico 23, 24 e 25, ou seja, em 18 de setembro de 2020, no pôr do sol, que é quando começa o dia 19 de setembro de 2020. No calendário de Deus, é o primeiro dia do 7º mês, o mês de Tíxire, dia de lua nova. É também o dia da festa das trombetas. Ele deseja que seu povo, até esse dia, antes de começá-lo, já tenha fora das suas casas e das suas vidas, pelo poder de Deus, todo anátema. Que estejam livres dos anátemas. Esse dia de lua nova, primeiro de Tíxire e dia da festa das trombetas, o Senhor deseja que nesse dia façamos um estudo profundo do seu dia santo, um sábado semanal, como sinal entre ele e seu povo, e que cada um de nós, pelo seu poder e por sua misericórdia, estejamos preparados para apresentar ante aquele que não conhece essa verdade, seu selo. O Senhor também deseja nos lembrar que o Espírito Santo nos dirá o que dizer quando somos chamados para defender sua verdade. Porém, também nos quer deixar saber que nada que não tenhamos estudado não nos será lembrado. Aos que diligentemente aprenderam, são para estes que Deus disse: não se preocupem com os que terei de dizer, porque o Espírito Santo colocará as palavras nas vossas bocas. Isto vemos em Marcos 13, verso 11. Porém, Deus deseja que sejamos diligentes em tudo, porque Ele não premiará a diligência. Também me deixou saber acerca do dia 10 do 7º mês, 10 de Tíxire, o dia da expiação, que vemos em Levítico 23, dos versos 26 a 33, ou seja, 28 de setembro de 2020. Esse é o dia de Tíxire. Começa no dia 27 de setembro, no pôr do sol. Devemos, nesse dia, confessar os pecados e ficar em paz com o céu. Assim, podemos ficar então preparados para nos regozijar na festa das cabanas, com cantos de louvores e hosanas, que, como no passado, eram preparados para a hora desta festa das cabanas. O Senhor deseja que nos centremos nos salmos e que cantemos estes salmos, que façamos oração em nossa vida, que meditemos, que analisemos e que os memorizemos. O Senhor também me falou acerca do dia 15 do 7º mês, o dia 15 de Tíxire, que encontramos em Levítico 23, 34. Tempo de tabernáculos, tempo das cabanas. No dia 2 de outubro, ao pôr do sol, começa o dia 15 de Tíxire, sendo 3 de outubro de 2020. É um sábado cerimonial, mas cai em um sábado semanal, em um sábado do calendário gregoriano. Sendo assim, é um sábado maior, um dia de santa convocação. E não é demais recordar que neste dia não se faz trabalho servil. De 4 a 9 de outubro de 2020, que no calendário de Deus é dia 16 de Tíxire a 21 de Tíxire, se pode trabalhar, porém devemos pernoitar e dormir nas cabanas e comer nelas. Em 22 de Tíxire, o nosso calendário, 10 de outubro de 2020, cai também num sábado semanal, mas é um sábado cerimonial, dando assim um sábado maior. Talvez seja demais dizer isso novamente, mas preciso que isso fique claro, que é um dia em que não se faz trabalho servil.
ainda que não tenha caído no sábado, é um dia de santa convocação. Será lido nestas festividades, especialmente na festa das cabanas, será lido ou será recordado as histórias do Antigo Testamento ou Pentateuco. Será lido os estatutos do Senhor entregue ao seu povo, como uma peça de grande valor arqueológico, porém essa ainda mais, porque é de vida para vida. Será lido os fundamentos da nossa fé, entregues por Deus ao seu povo. Será lida a lei de Jeová, Rei do universo. Devemos estar juntos, amados, como um só homem, em um mesmo pensar, atuar e sentir ante o Senhor, como estava o povo naquele tempo, quando levantaram os muros em Jerusalém, e que encontramos em Neemias 8, verso 1. Estes, desde o primeiro dia do 7º mês, dia da festa das trombetas, também dia de lua nova, vemos ali em Neemias 8, verso 2. Começaram a ler o que Deus havia dado através de Moisés. Neste primeiro dia do mês, eles liam, mas não somente liam, e sim davam um sentido, de modo que entendiam que estavam sendo lido, a aplicação para o tempo deles. E vemos isso ali em Neemias 8, verso 8. Todos, igualmente a eles naquele momento, devemos estar regozijados ao entender as palavras do Eterno, como foram refletidas e ficaram escritas ali em Neemias 8, verso 11 e 12. Era tempo de agradecimento e de compartilhar entre todos, como deve ser agora. Assim mesmo se fará desde o primeiro dia até o último, como Deus também ordenou em Neemias 8, verso 18. Amados irmãos, assim como o povo se uniu para levantar as muralhas de Jerusalém e estiveram com uma espada desembainhada em suas mãos enquanto levantavam o muro, assim mesmo Deus nos chama, como um só corpo, sob a cabeça que é Ele, Cristo Jesus. Ali vemos como estas pessoas do povo, ao conhecer as verdades de Deus, começaram imediatamente a se corrigirem diante de Deus. Seus olhos enchiam de lágrimas ao darem-se conta de como haviam ofendido a Deus e sentiam um profundo desejo de fazer sua vontade, ao ponto que alguns tiveram que despedir-se de seus familiares porque haviam se misturado com nações pagãs. Esta foi uma dor terrível, porém, por seguir ao Senhor e seus mandatos, se negaram a si mesmo em tudo. Assim, pois, que no mesmo mês dos tabernáculos, ou cabanas, no 7º mês do calendário do Eterno, o mês de Tíxere, o povo, no dia 24 do mês de Tíxere, do 7º mês, 2 dias imediatamente depois da festa das cabanas, que no nosso calendário deste ano será no dia 12 de outubro de 2020, por assim dizer. De 11 de outubro ao pôr do sol até 12 de outubro ao pôr do sol. Estas 24 horas que o Eterno está pedindo ao seu povo em toda a larga face da terra. Nesta hora, neste momento da nossa história, para que seu povo esteja em jejum, oração e cilício, humilhação, sacrifício, pano de saco. É uma repetição do que passou o povo no passado com o povo que ele permitiu retornar a Jerusalém, reedificar as muralhas e colocá-los para redescobrirem seus mandamentos, suas leis e seus estatutos. Igualmente agora, amados irmãos, o Eterno colocará diante de nós os estatutos, os mandamentos, os fundamentos da nossa fé, de seu reino sempre eterno diante de nós. E nós devemos estar dispostos a levantar caminhos e reparar brechas com a espada desembainhada, que é a palavra de Deus, os testemunhos e o espírito de profecia em nossas mãos, amados irmãos.
O povo, naquele momento, escutava os reais preceitos em sua forma aplicada em seu momento. Desde os tempos de Josué, não havia acontecido isso, como vemos em Neemias 9, verso 17. Desde o primeiro dia do 7º mês do calendário de Deus, o mês de Tishri, que é lua nova e trombetas, desde esse dia, volto a repetir, irmãos, o povo se reuniu para estudar o livro da lei de Deus, como Deus o deu a Moisés. Não somente liam, volto a repetir e enfatizar, mas aplicavam e davam o sentido ao povo pelo poder do Espírito Santo, de modo que todos entendiam, e vemos que ficou registrado em Neemias 9, dos versos 1 a 8. Eles estavam redescobrindo a alta norma, que por muitos anos havia sido rebaixada. Era uma norma baixa, que não era aceita por Deus. E quando a luz chegou e brilhou entre eles, começaram a chorar e verem suas transgressões diante de Deus, os seus erros e o que Deus requeria deles, se desejavam a bênção divina. O povo começou a chorar, mas lendo, se deram conta que estavam já no tempo da festa dos tabernáculos e eles não sabiam. Mas quando os que liam souberam, mandaram o povo não chorar, porque era uma festa de regozijo diante de Deus, e saíram todos a fazer os preparativos para fazer suas cabanas. Foram pelos arbustos e se regozijaram ante o Eterno, mas a dor estava ali presente neles. Assim que se declarou o dia 24 do 7º mês, 24 de Tishri. Assim sendo, 2 dias imediatamente após terminar a festa dos tabernáculos, para assim poder em jejum e cilício, pano de saco, apresentar-se diante de Deus, derramar sua dor perante Deus e suplicar o seu perdão. Porém, já nesta data, eles já haviam se afastado dos estrangeiros que estavam entre eles. Entendemos isso, amados irmãos? Apartar-se de tudo que, segundo eles, iam aprendendo, segundo liam o que Deus havia dado a Moisés, que não era aceitável diante de Deus. Amados, este foi um processo de muita dor e sacrifício, porém eles, o povo de Israel, decidiram lançar sua sorte sob a bandeira de Deus. Neste dia, durante uma quarta parte do dia, leram o livro da lei de Deus e na outra quarta parte do dia usaram para confessar e adorar ao Senhor seu Deus, como vemos ali em Neemias 9, de 1 a 3. Então se levantaram, terminaram e reconheceram a Jeová seu Deus e as maravilhas que ele havia feito com eles, desde seus antepassados. Fizeram reconhecimento de todo o aprendido e fizeram um documento se comprometendo. Os príncipes, os levitas, os representantes se uniram e assinaram um pacto de fidelidade diante de Deus. Todos os demais que obedeceram e se apartaram do que não agradava a Deus, entraram em juramento que guardariam a lei de Deus, seus juízos e estatutos. Vemos isso reproduzido em Neemias 9, dos versos 4 a 38, e Neemias 10. Logo após isso, começou uma reorganização dentro do povo. Fizeram a dedicação sobre as muralhas levantadas, como vemos em Neemias 12, 27. Ali, voltaram imediatamente a ler o livro de Moisés e começaram a se dar conta com quem deviam estar e com quem não deviam se juntar e nem se associar. Vemos isso em Neemias 13. Ali também vemos como todo o abuso foi corrigido e as desordens que não eram permitidas, porque no lugar que Deus deseja habitar, tudo deve ser para sua glória e para sua honra. Amados, em 152 dias se reedificou o muro, e aos que os viam, temiam e lutaram para planejar uma emboscada e para parar a obra. Porém, Deus estava à frente, e os homens que ali estavam não se deixaram nem comprar e nem vender. Eram os que estavam edificando sem descanso
até acabar o que foi confiado por Deus. Assim, no dia 25 do mês de Elul, foi terminada a obra nos muros. Amados, isso demonstra mais do que estou compartilhando, e eu sei sem dúvida nenhuma que o Senhor dirige um povo fora das paredes, ao redor do mundo, que o está preparando para o iminente desenlace final deste mundo. Louvemos, glorifiquemos, exaltemos o nome do nosso amado Senhor, pois se nos trouxe até aqui, não nos deixará. Que seu propósito, é meu rogo e oração, seja feito na vida de cada um daqueles que se aliçam sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Sejamos amados, todos abençoados em Cristo Jesus. É meu rogo e oração. Que o Senhor nos abençoe a todos.